Olá, eu sou Anita Morbum. Nós somos uma equipe de notícia da UATV. Vamos começar o nosso programa, então, hoje, no episódio? Grandes perdas para a Rússia. Ucrânia atinge 5 aerodromos e destrói 15 aviões militares em um ano. Afinal, para o Kremlin, grandes baixas e infraestrutura obsoleta sinalizam sua derrota. Um convite formal ou propaganda? Moscou afirma estar pronta para sediar o evento com segurança garantida. 5 aerodromos russos foram atingidos e 15 aeronaves do exército de ocupação foram destruídas, entre elas 11 caças e bombardeiros, 3 helicópteros e um avião de transporte. O Serviço de Segurança da Ucrânia relatou as operações realizadas e os ataques de longo alcance em território russo ao longo do último ano. No último ano, o Serviço de Segurança da Ucrânia destacou que, junto com os equipamentos, depósitos de munição e combustível, os aeródromos foram incendiados. Como resultado, as perdas da Rússia ultrapassaram US$ 1 bilhão. O exército russo sofreu novamente perdas na aviação. Ontem, os militares russos perderam um caça. O relatório do Estado-Maior-Geral da Ucrânia afirma que uma aeronave inimiga foi destruída. No entanto, segundo Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, pode haver 2 caças abatidos, um Su-30 e um Su-34. Ao mesmo tempo, informações sobre a morte da tripulação do Su-34 estavam circulando nas redes sociais russas. A Rússia já perdeu mais de 1.200.000 militares na guerra contra a Ucrânia. Esses são dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia até 28 de janeiro. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington acreditam que, no último ano, as forças russas perderam 425 mil pessoas entre mortos e feridos, ou uma média de cerca de 35 mil por mês. Apesar das alegações de aumento do ímpeto de combate na Ucrânia, os dados mostram que a Rússia está pagando um preço extraordinário por ganhos mínimos e está em declínio como potência mundial. Desde fevereiro de 2022, as tropas russas sofreram perdas maiores do que qualquer outro grande estado em qualquer guerra desde a Segunda Guerra Mundial, de um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. A China fornece à Rússia equipamentos para a produção de mísseis Areshnik e Iskander. O The Telegraph relata isso. Os jornalistas lembram que, em janeiro, Moscou lançou um ataque Areshnik contra Lviv, que fica perto da fronteira com a Polônia. Ao mesmo tempo, o The Telegraph escreve que máquinas de produção especializadas são usadas para criar as ogivas. A inteligência ucraniana descobriu este torno específico na fábrica estatal russa de Votkinsk. É justamente essa fábrica que produz o míssil Oreshnik, além dos mísseis balísticos Iskander-M e dos mísseis intercontinentais Topol-M. A Rússia está realizando o recrutamento em massa de estrangeiros para lutar em sua guerra contra a Ucrânia, utilizando agências de emprego fictícias e redes de migração laboral semi-criminosas. Segundo relatos da mídia ocidental, pelo menos 18 mil cidadãos de 126 países asiáticos foram enviados para a linha de frente no ano passado. Especialistas sabem que essas táticas de recrutamento frequentemente apresentam características de tráfico de pessoas e constituem uma violação do direito humanitário internacional. Apesar desses esforços para reforçar suas fileiras, a situação da linha de frente continua difícil para a Rússia, e analistas sugerem que o Kremlin dificilmente conseguirá mudar o rumo do conflito apenas com essas medidas. Mais de 1.200.000 militares foram perdidos pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Dados do Estado-Maior da Ucrânia, de 28 de janeiro, indicam que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais estima que em 2023 as tropas russas tiveram 425 mil baixas, cerca de 35 mil por mês. Apesar de alegados avanços na Ucrânia, os dados mostram que a Rússia paga um preço alto por ganhos mínimos e declina como potência mundial. Desde fevereiro de 2022, as forças russas tiveram quase 1.200.000 baixas, mais perdas do que qualquer potência desde a Segunda Guerra Mundial, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A Rússia está tentando repor as perdas do seu exército com mercenários estrangeiros, segundo o Centro de Combate à Desinformação. De acordo com a mídia ocidental, em 2025, a Rússia enviou pelo menos 18 mil cidadãos de 126 países asiáticos para a linha de frente. Mais de 3.300 deles já foram mortos, com recruta médio morrendo em até 72 horas.
O recrutamento frequentemente apresenta sinais de tráfico humano e viola o direito humanitário internacional. Os recrutadores prometem trabalho legal, altos salários e cargos civis. Os recrutas recebem contratos em russo que eles não entendem, depois têm seus passaportes confiscados e são enviados para a guerra. Ao mesmo tempo, o Kremlin conduz uma propaganda agressiva, tentando criar a imagem da Rússia como um aliado anticolonial da África e do Sul global. No entanto, as ações de Moscou são exatamente o oposto. Eles usam os cidadãos de países do Sul global como recurso para sua guerra agressiva. De uma mensagem do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia no Telegram. Com perdas mensais de 35 mil soldados, atrair estrangeiros não vai mudar a situação, acreditam especialistas. Portanto, a principal ênfase para repor o exército será nos russos. A situação na Rússia é difícil. As consequências da guerra atingem a economia russa. Os negócios estão sofrendo com a guerra, empresas estão fechando, funcionários estão sendo demitidos. A única forma de os russos ganharem dinheiro é pelo exército. Assinam um contrato com o Ministério da Defesa, entram no exército e vão à guerra contra a Ucrânia. A guerra está exaurindo a economia russa. Em 2025, o crescimento do PIB da Rússia desacelerou para menos de 1% e a produção industrial está em declínio. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington enfatiza isso. A Rússia está perdendo rapidamente seu status de chamada grande potência, na maioria das categorias militares, econômicas e tecnológicas, restando apenas seu arsenal nuclear. A manufatura russa declina, a demanda cai, a inflação segue alta e a escassez de mão de obra. O crescimento desacelerou para 0,6% em 2025 e a Rússia segue atrás em tecnologias-chave como inteligência artificial. A Rússia teve 0 empresas entre as 100 maiores de tecnologia do mundo, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Agora, novas reservas financeiras serão injetadas, independentemente dos problemas no setor civil, nos negócios ou no orçamento. O Kremlin manterá o fluxo daqueles dispostos a resolver finanças assinando contratos com o Ministério da Defesa. Esses recrutas podem não lutar muito, mas ainda serão encontrados recursos humanos na Rússia. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o objetivo estratégico das unidades ucranianas é alcançar um nível de perdas entre as tropas russas que supere a capacidade da Rússia de repor seu efetivo. O presidente enfatizou que o principal instrumento para atingir esse objetivo continua sendo os sistemas não tripulados de todos os tipos, além da análise sistemática das operações de combate e da contabilização da experiência adquirida. Reportagem de Vitória Chistukina, WATV News. O Instituto para o Estudo da Guerra afirmou que as concessões territoriais da Ucrânia em Donbás seriam um erro estratégico. Os Estados Unidos estariam pressionando a Ucrânia a ceder o restante da região de Donetsk à Rússia em troca de apoio militar americano, garantias de segurança. Mas a verdade é que é improvável que a Rússia tome o território de Donbás de forma rápida. Analistas acrescentaram que o comando militar russo segue apresentando mentiras e exageros sobre supostos avanços russos em combate. O comando militar russo tem se vangloriado da tomada de pequenas vilas rurais e apresentado essas conquistas como supostas provas da habilidade militar russa. Para reforçar a falsa narrativa de que a vitória russa na Ucrânia é inevitável, a tomada de pequenas vilas rurais não indica a capacidade da Rússia de tomar as cidades maiores e fortificadas no cinturão de fortalezas da Ucrânia, em Donetsk Oblast, em breve. O ISW no X. Militares ucranianos desmentiram mais uma alegação falsa feita pelo general de Putin. Gerasimov, o chefe do Estado-Maior-Geral do Estado agressor, afirmou que supostamente estão ocorrendo combates de rua na vila de Kuteka, na região de Kharkiv, na direção de Kupisk, e que soldados russos estariam, supostamente, limpando o assentamento. O 16º Corpo das Forças Armadas da Ucrânia destacou que a declaração de Gerasimov não corresponde à realidade. Os defensores observaram que as Forças Armadas da Ucrânia controlam totalmente Kuteka e não permitiram qualquer perda de posições. Pequenos grupos de infantaria dos ocupantes tentam se infiltrar nessa vila, mas os defensores ucranianos os detectam e eliminam.
Uma retirada do exército ucraniano do Donbass não vai deter a Rússia. De acordo com analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, especialistas sabem que os sinais públicos do Kremlin sobre uma suposta disposição para a paz são apenas uma fachada para dois objetivos estratégicos de Moscou. O Instituto relata que os objetivos finais da Rússia continuam sendo a capitulação total da Ucrânia e uma reformulação fundamental da arquitetura de segurança da Europa. Declarações vindas de Moscou continuam a indicar um desejo persistente de forçar a OTAN a retornar às suas fronteiras de 1997. Ademais, o Kremlin quer substituir o governo ucraniano por um fantoche pró-russo. Se o presidente Volodymyr Zelensky quiser se encontrar com Vladimir Putin, ele está convidado a viajar para Moscou. Esse chamado convite foi feito por Ushakov, assessor do ditador russo. Segundo ele, Putin já afirmou várias vezes que, se Zelensky realmente estiver disposto a se reunir, o convite para a capital russa continua aberto. E Ushakov chegou a oferecer garantias de segurança para o presidente ucraniano, caso ele faça a viagem, o que, na verdade, faz parte da propaganda do Kremlin. Além disso, Ushakov observou que Putin já discutiu a possibilidade de um encontro com o líder ucraniano durante as negociações com os Estados Unidos. Presidente Donald Trump, as próximas negociações entre a Rússia e a Ucrânia ocorrerão sem a participação dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio em uma reunião com a Comissão de Relações Externas do Senado. Ele observou que, atualmente, já foi alcançado um acordo geral sobre as garantias de segurança para a Ucrânia e acrescentou que Washington desempenhará seu papel nessas garantias. Muito se diz sobre garantias de segurança. Há consenso hoje, como na Ucrânia. Mas essas garantias de segurança envolvem o envio de tropas europeias ao Reino Unido, além de militares americanos. Mecanismo de salvaguarda, mas a garantia de segurança é dos Estados. Não ignoro que alguns países europeus aceitariam enviar tropas à Ucrânia após guerra, mas isso se torna irrelevante sem o apoio dos Estados Unidos como salvaguarda. Por hoje é só. Eu sou Anita Mosbon. Muito obrigada por nos assistir. Não se esqueça de deixar suas reações e comentários. Eles são muito importantes para nós e muito apreciados. Por favor, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro do que o amanhã nos reserva. Até amanhã. Tchau!